Fala pessoal, estamos aqui com mais uma edição do podcast da Editora Olhares para falar sobre Do It Yourself, faça você mesmo. E hoje vamos falar sobre bordado. Eu não sou muito boa bordadeira, mas em solidariedade à técnica, hoje eu trouxe uma peça para bordar. Trouxe uma peça minha de tricô e vou bordar, porque vamos falar com uma empreendedora que criou uma das lojas que com certeza muita gente já deve ter comprado seu primeiro kit para começar a bordar, que é a Andressa, da Bordado Studio. Eu sou Cris Bertolucci, designer, tricoteira, empreendedora, escritora e tudo envolvendo aí tricô e artes manuais, e fui convidada então para Olhares para apresentar esse podcast. A Editora Olhares, que já tem mais de 15 anos em atuação em livros de arte, design, do it yourself, arquitetura e natureza. Sigam a Olhares aqui no YouTube, Editora Olhares, e também no TikTok e em todas as outras redes sociais. E hoje, então, vamos começar diretamente de Londres. Ela pousou no Brasil. Deu essa coincidência da gente poder trazer a Andressa Ferraz, que é formada em moda, com pós-graduação em administração e fundadora do Bordado Studio, uma loja de bordados online. Primeiro, eu queria agradecer a Cris e a Editora Olhares por esse convite, que calhou muito bem, porque eu não estou morando no Brasil, então foi bem na semana que eu estava aqui e era para ser, né? Deu super certo. E estou super animada para participar de um podcast. É o primeiro podcast que eu participo, apesar de eu ter feito muitas lives, é o primeiro podcast, então eu estou super animada. Começou na Elo 7, né? Isso, foi o primeiro lugar que eu comecei a vender, que foi ótimo, assim, eu super também recomendo para quem quer começar uma loja, porque ele já tem uma base, né, um marketplace, então já vários clientes te conhecem de lá. E fiz muitos eventos em parceria com eles também. Bom, para quem não sabe, eu participei vários anos da Mega Artesanal, que é a maior feira de artesanato da América Latina. Então, eu sempre participava junto ao Elo 7, que eles têm um stand para pequenos empreendedores. Então, eles foram super parceiros. A gente fez um monte de evento. Quando tinha Mega, a gente fazia sorteio, um monte de coisa. Era muito divertido. E aí, eu comecei na Elo 7, que eu colocava lá meus produtos, os primeiros, né, que eu comecei a vender. E depois eu mudei de plataforma umas 3 vezes. Eu tive site na Ilúria, no Shopify e agora no Venshop. Então, foi evoluindo, né, o site pro... Crescendo muito, né? Pro que eu sempre fui vendo o que era mais conveniente, o que era mais fácil, né, para todo mundo acessar de uma forma bem Intuitiva. Bem simples, intuitiva. Então, e já são vários anos, né, nesse mercado, né? Eu ia até falar, né, que tu foi minha aluna, acho que 2012 ou 2013. Quero lembrar quando foi que a Andressa foi minha aluna. Na verdade, tu fazia todos os cursos também, né? Tricô, bordado. Ela foi se jogando primeiro no conhecimento para depois começar. Mas a gente queria saber um pouquinho da história por trás, assim, antes de começar o Bordado Studio. Quais foram as suas motivações? Se foi realmente moda? Como foi para mim também, né? Acho que a gente tem isso em comum, que a gente estudou moda, e da moda a gente sempre... Acho que a gente estuda moda achando, tipo, nossa, vou ter minha marca, vou construir, vou trabalhar numa marca, vou ser estilista. E a gente se achou em outra coisa, né? Sim. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, assim, como que foi? Bom, eu comecei fazendo faculdade de Direito. Ah, nossa! Primeiro, porque eu tava, assim, meio perdida. Não sabia, assim... Porque o colégio que eu estudei não incentivava muito as artes, sabe? Eu estudei no Bandeirantes, né? Que ele é muito exatas, medicina, engenharia, fazer moda. Acho que nenhuma escola incentiva tanto a arte. Só aquelas mais Waldorf, né? Exato. Assim. Tem razão. Mas, na época, né? Assim, vamos falar de... Anos 90. Ai, não quero falar a idade. Não vamos falar a idade. Não, eu tô com 37, então faz quase 20, né?
mudou muito essa coisa de fazer faculdade de moda. Na época era uma coisa muito alternativa, assim. Então, agora não, já é mais comum, né? Tem... E um pouco mais business também, né? Que na Isso. nossa época, eu acho que não era business, né? A gente Exatamente. só aprendia a criar, só aprendia modelagem, nunca foi muito business. Isso. O meu sonho era fazer Santa Marcelina, que era mais conceituada, né? Nessa área de estilo, né? Então, bom, eu estava lá fazendo faculdade de Direito e aí eu só ficava desenhando na aula. Eu lembro de os professores falarem e eu ficava reparando na roupa do professor, em vez de eu via a matéria, sabe assim? Eu reparava na roupa de todos os alunos. Ai, você tá mal vestido. Ai, esse povo brega. E aí, enfim, aí eu ficava lá desenhando e aí o pessoal... Aí o pessoal falava, nossa, mas o que você está fazendo aqui, né? Não tem nada a ver. Gente. E aí eu comecei a fazer moda junto, porque eu fazia na PUC Direito. Então era de manhã, Direito, e à tarde... Aí no ano seguinte, né, eu prestei e eu comecei a fazer junto. Então, à tarde, a Santa Marcelina, que era muito perto, né? Então, isso durou 6 meses, porque assim, foi impossível. É muita coisa para ler, e a faculdade de moda é muito trabalho manual, assim. Tanto que as pessoas nem conseguem trabalhar muito junto, porque é muito trabalho manual, né? Então, eu acho que daí que veio o meu gosto do it yourself, de querer fazer tudo, porque a faculdade de moda é muito prática, né? A gente não aprende, infelizmente, sim, eu sentia muita falta, não aprende tricô, crochê, bordado, essas artes manuais, né? A construção num tecido. Eu lembro que tinha uma matéria só que pedia pra gente. Daí eu fui pedir pra minha avó me ensinar crochê, mas vó não tem aquela didática, né? Então, eu lembro que eu não me apaixonei nesse momento ainda. Enfim, me formei, fui trabalhar como estilista, né? Trabalhei em algumas marcas. Mas eu ainda, né, eu sempre comecei meio não tendo muita certeza do que eu queria. E aí trabalhei em algumas marcas, daí eu fui para a área de produção de moda. E aí eu fui parar na revista Manequim, da editora Abril, que parece que não tem mais, pelo que eu ouvi falar. Era com a... Não era a Bruna, como é que é o nome dela? A Marcela. Marcela. A Marcela Rodrigues. Isso, maravilhosa. Ela é incrível, né? Ela ainda, né, faz bastante coisa online, assim. Bastante conteúdo, né, de beleza natural, né? Ela é ótima. E foi dela mesma que eu ia falar. Que aí eu lembro que eu queria aprender ponto cruz e ela sabia. E aí eu lembro que a gente foi num bar depois do trabalho lá na editora e ela me ensinou ponto cruz no bar. E foi aí que primeiro momento que eu lembro de eu bordar. Graças a Marcela. Oi, Marcela. Oi, Marcela. Vamos postar, vamos mandar um oi, Marcela, todo mundo te ama. As saudades dela, inclusive. Faz bastante tempo que eu não falo. Mas, enfim, aí eu lembro de eu ter mais contato com as artes manuais na revista Manequim, que é uma revista que, né, por incentivar a modelagem. O fazer, tudo, né? Tudo fazer, o feito à mão. Tinha umas sessões também que eram sobre isso. E aí eu lembro que... Eu não sei se eu não trabalhei tanto tempo lá, foi menos de 1 ano. Porque depois eu fui para figurino. Eu testei várias áreas, assim, dentro da moda. Eu gostava muito de figurino. Até uma época eu viajei para Londres, fiz um curso lá de figurino na London College of Fashion. Que, enfim, era também um sonho estudar lá. Então, eu fiz um curso de férias, né? Foi bem curto. E daí também que me deu uma vontade, né, de morar em Londres e tal. Porque eu fui com a Juliana, que é uma amiga minha da faculdade. Ela não fez o curso, mas a gente fez essa viagem junta, né? As duas solteiras. A gente falou, vamos para a Europa. A gente fez um mochilão. Aí calhou, assim, nenhuma das duas tá trabalhando na época, né? E a gente fez esse mochilão, que foi muito legal. E a gente até ficou na casa da Helena, que é uma amiga minha também da faculdade, né? E aí foi tão legal, porque como a gente ficou na casa dela, meio que viveu o dia a dia lá de Londres e tal. Então, né, até deu vontade de morar lá, assim. E foi o único lugar, assim, que... Eu nunca nem saí de São Paulo, assim, antes, mas foi o único lugar que eu tinha pensado, né? Bom, voltando para Manequim. Daí,
teve um intervalo, assim, entre empregos que eu finalmente, assim, parei, assim, que eu não tava trabalhando. Porque eu sempre saí da faculdade, eu fui emendando um emprego no outro. E aí teve um momento que eu não estava trabalhando, eu falei, vou aproveitar para fazer uns cursos, que nunca deu, assim. Aí fui fazer curso de direção. E aí eu sei que me deu uma vontade de aprender ponto cruz, né? Não era nem bordado livre, era ponto cruz. Aí eu procurei no Google escolas. E eu não, assim, no Google, porque eu não tinha ninguém que fazia para me indicar, assim, um lugar, né? E eu fui procurar onde que tinha para aprender. Eu não tinha pensado em armarinho, porque também não frequentava, né? Nem sabia que existia o caminho armarinho, né? Nem sabia que as pessoas aprendiam antes no armarinho. Isso, eu não pensei que ia ter aula no armarinho. E aí eu achei a novelaria, que provavelmente você já devia estar por lá na época. Eu tô desde o primeiro dia, eu tava desde o primeiro dia da novelaria. Faz 2 anos que eu não tô lá diretamente, que eu continuo fazendo, colaborando com eles, mas eu abri a novelaria. Olha, então você tava com certeza. Tava. E aí eu achei a novelaria e aí eu comecei a... Na verdade, eu ia fazer uma aula, assim, de ponto cruz, por quê? Eu gostava muito de rock na época. Gostava, porque eu dei uma abandonada, assim. Hoje em dia eu sou mais da Anitta e tal. Mas a gente virou mais pop. Virei. E hip hop, que eu gosto bastante, porque eu danço, né? Mas aí eu era muito, assim, do rock, do hardcore e tal. E aí eu tinha visto um pouco no Pinterest, nas minhas pesquisas lá de tendência e tal, sobre ponto cruz subversivo, que era uma coisa assim que estava em alta fora do Brasil. No Brasil ainda ninguém fazia. Muito pouco, né? Só quem era mais tradicional. E eu falei, nossa, eu vou bordar essas caveiras, logo de banda e tal. E aí eu queria fazer isso. E aí eu fui lá na novelaria, falei, olha, eu quero fazer isso e tal. Uns bordados meio inspirados em tatuagem e tal. E aí a professora era Clara. Clarinha. Uma ainda fofa. Ela ainda é, que legal. Uma fofa, fofíssima. E aí eu lembro, não foi nem ela, foi a moça da recepção, que eu esqueci o nome dela. A Beth. A Beth, isso. Aí a Beth falou assim, olha, nossa aula é bordado livre, mas se a professora quiser te ensinar ponto cruz, aí você vê com ela, né? Daí eu falei, tá bom. Daí eu fui lá e falei, me ensina a fazer ponto cruz. Daí eu aprendi os dois. E aí eu postei no Instagram, que tava começando. O Instagram, na época. Os primórdios do Instagram. Porque o Facebook ainda era muito forte quando a gente começou. Exatamente. Isso deve fazer mais ou menos 11 anos, 10 anos. E aí, postei no Instagram, pronto. Todo mundo, nossa, que legal, que diferente. Ai, faz uma encomenda, faz pra mim, não sei o quê. E aí eu tinha muitos amigos também, né, que gostavam de rock, da galera e tal. E eles todos queriam, assim, comprar o que eu tava fazendo. Ou queriam que... faz uma camiseta. Quero fazer... Meu filho vai nascer. Aí você põe o logo da banda com o nome. Então, mas foi tudo meio no meu estilo que eu tava fazendo, assim. Eu não cheguei a fazer... No comecinho, não era uma coisa, assim, florzinha e tal. Mesmo que as pessoas encomendassem, não era muito. Mas tinha uma identidade, a tua marca. Que mudou, né? Mas na época era essa. Aí, com as encomendas aí você vai redescobrindo, né? Você vai pegando outros estilos, né? Aí não dá pra manter tanto. A não ser que você vá para um caminho muito do artista, que você vai só fazer o seu estilo. Mas como era encomenda, eu estava descobrindo uma coisa nova, eu fui, né, fazendo outros... Não era só coisa de rock, assim. E aí, que passou uns 3 meses que eu estava bordando, a revista Manequim me chamou para participar de uma matéria sobre bordado. Que, inclusive, eu fotografei na novelaria e a Flávia Alhasser também participou. Legal. Que eu também fiz curso com ela, lá no Sesc, né? Que a Flávia, assim, né? Ela é um dos maiores nomes, precursora também no bordado livre, nesse estilo, né, atual do bordado livre, moderno, assim, em São Paulo, né, no Brasil. E ela é incrível, assim, ela é também super da moda, né? Ela é figurinista também, que ela trabalha muito com figurino, se divide entre o figurino e o bordado, ela tá ali nos dois. Verdade. Não, vocês, assim, que vocês tinham, né, o coletivo feito à mão,
vocês, pra mim, vocês são as pioneiras nesse movimento. Era tudo mato e a gente chegou com o facão. Era tudo mato, não tinha nada. E assim, essa galera nova do bordado, que borda há menos de 8 anos, assim... Não sabe metade da história. O pessoal não sabe o que vocês desbravaram, assim. Porque vocês plantaram essa semente que virou uma floresta, assim, hoje, sabe? Então, é muito graças a vocês, assim. Obrigada. Não, é real, assim. Vocês sempre bom faz a estátua da Cris lá. Porque vocês foram muito importantes nisso. E é legal que tá registrado aqui no podcast, tá? Obrigada. Enfim. E aí eu participei dessa matéria Você fez uma pergunta, eu tô há 25 minutos respondendo. Pode responder. Nossa senhora, eu tô amando que eu não preciso falar nada, gente. Ela já pode falar. Já foi aqui, ó, 3 perguntas que eu tinha pra fazer, eu já tô cortando aqui, ó. Tipo, já foi, tá ótimo. Vai. Tá tirando meu trabalho. E aí acho que foi a Marcela mesmo que me chamou pra participar dessa matéria. Tinha 2 Marcelas na Manequim. Tinha a Marcela Cataldi, que era uma amiga minha do colégio, que ela que me chamou para trabalhar lá também. E tinha a Marcela Rodrigues, né? E aí... Bom, alguma das duas que me chamou para participar dessa matéria sobre bordado, eu falei, mas, meu Deus, eu bordo há pouco tempo, quem sou eu, sabe, assim? Mas elas falaram, não, mas... Pô, tá começando, é legal o seu estilo, tá legal que você trabalhou aqui. Sempre bom ter também, eu acho. Porque eu acho que a visão de quem tá começando... é a que atrai as pessoas que querem começar. É verdade. Quem faz há muito tempo, a gente tá muito ligado. Fica inatingível. Não é que a gente fica inatingível, mas a gente não consegue ter a linguagem de quem tá começando, sabe? Sim, verdade. Pra mim é muito difícil. Pra mim a linguagem mais difícil é do iniciante do que do... Isso que eu dou aula pra iniciante há muito tempo, mas eu acho que pra mim ainda é muito mais difícil chegar no iniciante e falar do que no... Porque as pessoas sabem, tipo assim, a Cris sabe muito. Então, dá um medo, assim, eu acho que dá um medo pra galera. Quando a pessoa sabe demais, as pessoas ficam, não, mas é que sabe demais, aí vou lá e eu me meter, sabe? Sim. Iniciante. Então, eu acho que sempre tem que ter iniciante pra galera Faz um mix, né? Pra galera consiga se ver e pensar, nossa, eu vou começar e vai dar certo. Sim, verdade. E aí... Enfim, eu acho que já tinha o nome Bordado Studio até. E aí eu participei dessa matéria e depois, nossa, aí foi fluindo, assim. Me convidaram para outras matérias também. Saí um monte de revistas, assim, ao longo desses anos seguintes. Jornal, TV, toda hora, assim. E aí também o meu Instagram foi crescendo muito também, desde o começo. Uhum. Também eu acho que porque eu peguei a onda do bordado desde o começo, né? E assim, gente, também quero registrar isso. Não tinha loja igual a minha, não existia. Eu criei do além, assim. Porque como é que aconteceu? Essa próxima pergunta. Pode falar aqui, ó. Pode falar que as minhas perguntas eu já tô cortando, porque eu ia falar assim, quando que tu viu o bordado como uma maneira de empreender, já vai. Tá. Era essa a próxima pergunta. Essa a próxima pergunta. Pode seguir. A outra, com certeza, você não vai falar, então tudo bem. Vou te deixar trabalhar por mim agora. Legal. Comecei, então, bordando mesmo, né? Fazendo bordados para mim e encomenda. No começo eu queria bordar tudo que eu vi. Eu falava, nossa, olha essa bolsa aqui. Eu vou fazer um bordado da bolsa. Exatamente. Pra que vida social se eu posso bordar? Mas era exatamente isso. Eu só queria bordar, assim, tipo... existia uma festa. Eu falava, mas eu queria bordar. Eu ficava irritada, sabe? Posso levar meu bordado? Era bem isso. Não, assim, nossa, lembro todos os aviões, assim, carro, eu sempre levava uma sacola com um monte de projeto achando que eu ia... Arrasar. Fazer vários. Mas aí eu comecei, então, bordando fiz bastante encomenda e aí começaram a me pedir aula, porque também não tinha muita aula nesse estilo, sabe? Tinha, eu lembro, a Flávia, tinha lá na novelaria, comecei mais ou menos na época do clube, mas que eu me lembro ainda não tinha. Foi um pouquinho antes, assim. Porque eu lembro até que eu tinha um curso da Educar, que eu fui convidada para ser a pessoa que fica lá na plateia. A convidada, plateia. Era um curso da Muriel, inclusive, que ela deu há muito tempo lá.
E aí tinha uma outra moça que estava na plateia comigo, que ela falou que ela tinha dado curso na Rainhas da Costura, que era uma escola... Lembro, no Brooklyn. Não, era lá na Cardeal, na Teodoro. Cardeal, acho que pode acho ser. que era Cardeal. E aí ela falou, eu dei aula lá, se você quiser ver de dar aula lá. E eu falei, ai meu Deus, mas eu nunca dei aula, sabe assim? Eu falei, não, então tá. Porque era aula assim, não era workshop, né? Era aula meio particular ou para poucas pessoas. Aí eu falei, então vou tentar. Daí eu fui lá com a cara e a coragem e tal. Aí ela falou, gostou do meu trabalho. Aí ela falou, não, vem dar aula aqui então. Aí eu comecei a dar aula lá e logo depois, assim, aí foi muita gente pedindo aula, porque realmente não tinha, assim. Uhum. O que também quero registrar aqui, porque parece que esse momento não existiu, né? Porque hoje tanta gente dá aula de bordado. E assim, não tinha o online também. Acho que isso é muito importante falar também. Tinha tutorial na internet? Tinha um ou outro. Até o outro dia eu falei com a Bia, foi a mesma conversa. Era aquele tutorial, assim, que ficava a mão da pessoa na frente, ou era essa coisa de quem sabia muito e não dava aquele passo a passo esmiuçado de como comprar o material, tamanho de agulha. Não tinha. Era tipo assim, compre agulha de bordado, compre tecido de bordado. O que é isso? Eram umas coisas no Google, uns blogs meio perdidos, tinha que achar coisa em inglês. Super Zipper foi super importante também na época. A Super Zipper tinha bastante coisa. O Super Zipper era muito legal, assim, até quando tinha curso delas eu ia atrás, sabe? Uhum. E aí eu procurava às vezes coisas em inglês, tinha aquele site da... Você sabe qual é, com certeza. O que é o Etsy. Jenny? Não. Esse eu não sei. Esse eu não sei, eu acho. Eu vou lembrar. Não, sei lá. Eu lembro do Etsy, só que o Etsy era muito fonte pra gente. Era uma mulher. Sublime Stitching. Sublime Stitching, é verdade. Esse era muito bom. Foi uma super referência, assim, pra mim. Porque na época era uma das únicas coisas mais, assim, moderninhas que tinha de bordado. A gente pensou no retiro, quando a gente começou a fazer retiros, eu e a Flávia, pensamos porque ela fazia o retiro de bordado. E a gente falava, nossa, vamos fazer o nosso retiro. E a primeira vez que a gente fez o retiro foi tipo assim... Era eu, ela e as amigas. Tipo, nosso retiro de bordado. Aí todo mundo, eu quero ir também. Aí, então, olha, a gente pode fazer. Fazer um negócio disso, né? Fazer uma viagem para todos, né? E aí, ela me inspirou muito, assim, porque era uma das únicas, né, referências. Mas eu pesquisava muito, assim, para dar aula, porque eu não tinha uma pessoa que me ensinou. Ninguém da minha família bordava, assim. Diferente de muitas pessoas que começam por influência da família, não tinha ninguém. Então eu ia caçando, assim, né, livros antigos, mãos maravilhosas, né, aquelas coisas. Mãos de ouro. Mãos de ouro, E eu ia caçando essas coisas. O pessoal me dava revista que tinha antigo, sabe? Eu ia juntando todas essas informações para dar aula. E, enfim, aí foram me pedindo workshop. Daí eu fui organizando meus próprios workshops. Então, eu geralmente alugava coworking. Uhum. Ou, sei lá, sala comercial. Às vezes eu conseguia alguma sala. E assim, chegou um ponto que eu estava dando workshop toda semana. Toda semana. Tinha vezes que eu dava 2 por dia, assim. Por, sei lá, uns 2 anos, assim, que eu fiquei fazendo isso. Muitos workshops. E aí, o que aconteceu? Eu tinha que montar um kit de material para o workshop, porque como é que a pessoa ia saber o que era um bastidor para ela comprar? Óbvio que ia comprar errado. Então, tinha que dar. Não tinha... Uhum. Ia comprar cada um de um tamanho, de um material. Não tem como eu dar uma pré-aula para a pessoa comprar. Eu acho que, na verdade, assim, grandes chances da pessoa errar. Quando comprava o próprio material, acho que eu sentia muito isso quando a gente dava aula no Sesc, que o Sesc nunca deixou a gente comprar o material, sempre pedia uma lista. E todo mundo errava muito, assim, era muito frustrante pra gente, porque grande chance da pessoa errar o material, grande chance da pessoa chegar no armarinho e falar: a professora pediu isso, isso e aquilo. E aí o armarinho falar: mas isso não se usa, compra esse aqui. Sim. Ai, que raiva. Mas você sabe que é engraçado? Que eu lembro que no crochê... Nunca comprava material no Sesc mesmo, mas no bordado, que daí chegou também um pouco depois disso, que eu comecei a dar aula em muitos Sescs.
Mas no bordado eles compravam. Eles davam kit. Olha. Mas no crochê não dava, porque eu fazia as aulas. Eu lembro que eu sempre tinha que levar. A gente sempre... Era raro, assim, às vezes... Eram raros os Sescs que falavam, compra o material e traz o material e tal. Geralmente era aula gratuita, ou, tipo, aula de um dia e tal. Agora, quando era aula de um mês, era isso. Tinha que passar a lista de materiais antes de chegar na aula. A pessoa chegava na aula... Tudo errado. Agulha circular, que era a minha agulha, que é a agulha de tricô, sempre deu errado, sempre. Tanto que eu sempre chegava na aula e falava, gente, vocês vão pagar R$2 por essa agulha que eu vou comprar e tá tudo bem. Ah, melhor. Mas continua que estamos chegando à melhor parte, de que tá começando o kits. Começando o então, verdade. Aí o pessoal começou a me pedir muito curso, muito workshop. Aí eu fui dando vários cursos e aí então eu montava o kit para a pessoa... fazer o bordado na aula. Eu já comecei a vender esses bastidores de silicone. Que esses bastidores de silicone viraram também muito uma marca, assim, né, do Bordado Studio. Eu vendo eles até hoje. E aí o pessoal queria comprar mais bastidor, sabe? Falava, mas eu quero mais um para fazer em casa, né? Uhum. Aí depois que começaram a querer comprar também mais linha. Aí começaram a querer comprar mais não sei o quê. Então, aí eu comecei até às vezes eu levava no workshop alguns a mais, tal, o pessoal comprava. E aí eu comecei a colocar no Elo 7. Só que assim, no Elo 7, eu comecei colocando os bordados prontos que eu tinha, né? E aí depois eu acrescentei também os materiais. E aí foi crescendo, né? Aí eu fui fazendo encomenda, daí eu também... passou um tempo, só para continuar. Daí, muitos Sescs me chamaram, questão de aula, né? Muitos Sescs me chamaram para dar aula. Eu dei em Sesc de todo o estado de São Paulo, vários, assim. Eu dei cursos também de 1 mês, 2 meses, 3 meses, um monte. Tem o Eric, que é o meu marido, ele, né, foi obrigado a participar. Não, mas foi aí, obrigado a aprender, foi obrigado a participar, foi obrigado a virar sócio. Foi. Não, e foi assim, agora pressão. Exatamente. Não, mas assim, ele mesmo quis, sabe? Ele sempre me ajudou muito desde o começo, assim, desde... Porque calhou de eu conhecer ele, eu tava começando o Bordado Studio, sabe? Então, sempre foi uma parceria em várias coisas, assim. Tipo, ele me ajudava muito, sabe? Nas opiniões de... o que você acha que eu faço aqui e tal. Uhum. Porque eu era sozinha, né, no Bordado Studio. Então, assim, eu falo muito, eu penso falando, né? Então, eu preciso falar para discutir as ideias e tal. E aí eu conversava muita coisa com ele, ele dava muito apoio sempre. E chegou um ponto que, assim, eu comecei a receber muita encomenda, eu tinha muita aula, tudo junto. E aí ele foi ajudando, assim, em tudo, né? E aí ele foi aprendendo a bordar também. O que acontecia? O Sesc me pagava, tipo, por hora, algumas coisas. Eu material. tinha um assistente, então eu dividia com ele, né? Então ele era o meu assistente, ou então ele era a pessoa, assim, tinha o custo lá de transporte. Aí eu falava, te dou a gasolina, aí você dirige e tal. Porque eu dirigia, mas assim, tinha Sesc que era fora de São Paulo e tal. Teve muitas marcas assim que eu bordei, né? Marca de moda e tal, que foi aí que eu também liguei o bordado com a moda, né? Também por eu conhecer muita gente de moda, o pessoal às vezes falava, tô fazendo uma coleção, vou querer uma palavrinha bordada à mão, tal. E aí assim, era 100 peças de cada modelo, assim, sozinha eu e ele, né? Às vezes eu chamava alguém para ajudar, né? Pessoas que depois trabalharam para mim, foram minhas assistentes e tal. E ele comprou uma moto só com o dinheiro de bordado. Isso foi a motivação dele. Ele ficava lá, o dia inteiro lá, tipo, 1000 horas por dia, assim, bordando, bordando, bordando. Sem dedal, sem nada. E aí conseguiu comprar uma moto. Então, ele assim, foi uma coisa boa para ele, sabe? Hoje em dia, né, a gente não pega mais essas encomendas porque tô fora, assim, né, do país e tal. Mas, bom, aí eu dei muita aula e cheguei a gravar um curso online, né, como você estava falando,
que não tinha também curso online. Tudo era mato. Tudo era mato. Tanto que ele nem fez tanto sucesso, assim, porque ninguém era acostumado a fazer curso online de bordado. Então, eu peguei antes do... Não foi o timing certo. Ainda. Não tinha Hotmart. Não tinha nem Hotmart Eduz, nada. Eu acho que até tinha, mas assim, não era uma coisa comum. Não era comum, Tipo assim, ninguém sabia fazer o próprio curso. Já tinha, porque eu dei minha primeira aula talvez tinha. Na Educar, mas acho que todo mundo era muito acostumado com Educar. Isso, era tudo na Educar. Que pra quem não conhece também, é tipo a doméstica, né? E aí também, assim, era muito raro alguém fazer o próprio curso, tanto que eu fiz em parceria com uma produtora e tal, que eles me convidaram, né? Eles falaram, que tô querendo produzir um curso de bordado. Eu falei, então vamos, né? E aí depois eu até descontinuei, porque como já faz tempo, depois vieram câmeras mais modernas, mais zoom e tal. Mas aí eu gravei um curso de bordado e ponto cruz também, super pioneira, até demais, assim, porque, né, como eu falei, eu peguei antes do timing dos cursos online. E, bom, eu fiz de tudo, né? Eu tinha uma linha de camisetas também, porque eu queria unir com a moda, né? Então, era a modelagem do Bordado Studio. Elas tinham todo também uma coerência, assim, era tudo mesmo, tudo básico, assim. 3 cores, assim, neutras e todas com bolsinho. E aí eu bordava no bolsinho uma frase. E eu uso até hoje, assim, virou uma coisa temporal, né? A modelagem é bem legal, ela é meio solta, assim, então ela é confortável, moderna. Era, né? Porque eu parei de fazer. Mas fiz muito tempo, todos os meus amigos têm, todo mundo encomendava. Eu vendi em várias lojas. Vendi lá na Goiaba Urbana, que é... Nossa, sim, a Goiaba. Que é... Não sei também se ainda tem. Eu não sei nada se ainda existe, porque eu não moro aqui. Tem, ainda existe lá Goiaba Urbana. Na Rua dos Pinheiros. Rua dos Pinheiros, eu fazia com algodão orgânico as camisetas, ou com tecido lá do banco de tecido, que era sobra de tecidos, gente. Tanta coisa que se passou nesses últimos 10 anos. Pra quem não sabe, o banco de tecido também... Nunca sei se essas coisas existem ou não, porque eu parei Acho que existe. Acho que existe. Eles pegavam o rolo de tecido das tecelagens, e aí, às vezes, sobra uma metragem, né? Que não dá pra eles venderem, assim, pouca metragem, né? Na loja de tecido. Então, ia pro banco, né? Como se não chega a ser retalho, né? Porque não era assim, um pedacinho. Tinha umas pequenas metragens, né? E você comprava por quilo também, né? Então, era um jeito de não ter desperdício de material, né? Das tecelagens e tal. Então, eu comprava esses tecidos de lá, que eram sempre os mesmos, assim. Eu conseguia ter essa coerência, assim, né? E que mais? Bom, e teve uma coisa muito importante também, que foi o mini bastidor, que era era um bastidor desse tamanho, assim, no tamanho de uma moeda, que, bom, existe ainda hoje em dia, mas na época também não tinha. Sucesso até hoje também, né? Do Bordado Estúdio é o mini bastidor que faz Era, mas eu parei de fabricar. Parou de fabricar, tá. Mas assim, o mini bastidor eu comecei a fazer porque eu só tinha visto assim, tinha na Austrália, sei lá, era muito difícil, não tinha aqui, né? E era o redondinho de madeira, normal, assim. E aí eu comecei, nossa, o que eu fiz de teste para fabricar isso? Fiz de todos os materiais, fiz até de prata, fiz tudo, assim. E acrílico. Nossa, eu fazia muito teste, eu fiz 1 milhão de modelos. Eu vendi muito modelo na loja, assim. Eu tenho certeza que muitas clientes do Bordado Studio têm, né, o mini bastidor até hoje. Algumas, às vezes, falam que ainda nem bordaram. E eu fazia bastidor para ponto cru, mini bastidor para ponto cruz. Nossa, eu fiz tanta coisa com esses... Eu inventava muito, assim, fazia... tinha uma que era uma bandeirinha de acrílico, assim. Aí tinha um que tinha uma regulagem. Aí fazia em parceria com outras pessoas, porque tinha outra pessoa fazia a regulagem, uma fazia o corte. E aí eu fiz um fundo também, que ninguém tinha também. Enfim, inventei um monte de coisa. Me copiaram um monte. Chegaram a falar que eu tinha copiado a minha própria ideia. Sabe assim? Nossa, passei muito nervoso, mas... Aprendi um pouco a abstrair, porque
Nossa, nesses anos todos teve muita coisa cópia, assim, muita. Tipo, até um produto que é super característico do Bordado Studio, hoje em dia, são os adesivinhos de número, que são esses aqui. Nossa, teve uma marca, assim, que... Nem aí. Copiou o nome, a cor da embalagem. Tudo. E, assim, haja autocontrole, assim, porque... A gente falou bastante, eu e a Bia falamos muito sobre, principalmente copywriting, assim, essa parte mais de como que é, né? Principalmente porque ela faz amigurumi, no caso, né? Eu perguntei, até na verdade, minha pergunta muito para ela foi mais assim, amigurumi, ela que cria um amigurumi. Se uma pessoa que aprende contigo e vende teu amigurumi, tu se importa? Ela falou não. Aí eu disse, mas e se uma marca grande faz? Aí é outra, sabe? Tipo, quando faz em grande escala, parece tipo assim... Aí machucou, sabe? Então, exato. Eu acho que é ruim, assim, copiar... Imagina. Eu acho que é ruim copiar pequenos produtores, né? Assim, a pessoa não se esforça para criar uma ideia, Exatamente. né? Isso é uma coisa que até me deu... Eu sinto que deu uma desmotivada, sabe? De eu criar coisa nova, assim. Meio que inconscientemente, sabe? Porque você fala, eu vou criar, vou copiar, sabe? Eu sei que não é o certo, sabe? Mas vai pegando nos pontos. É como tu falou, como a gente falou, desmotiva muito, né? Tipo, tu vai lá, passa pra criar um bastidorzinho pequeno. Quanto tempo tu demorou pra uma pessoa só comprar e mandar copiar e fazer igual, né? Então. Nossa, quando acontece, assim, no dia dá vontade de desistir, sabe? Assim, daí você conversa com um monte de gente e tal. Aí você lembra de onde você veio, né? Sua história e tal. Aí você lembra também de todo mundo que te apoia e tudo, e dos seus clientes e tal. E aí você vai voltando, assim, né? Mas, bom, vou falar de coisa boa. Exatamente. Vou te fazer uma pergunta sobre os livros. A gente está aqui com a Editora Olhares. A Editora Olhares tem, então, 2 livros de bordado que são muito importantes. O Caderno de Bordado e o Bordar é Fácil. E tu foi uma parceira muito importante para Bordado Studio, porque para quem não conhece bordado, já que a gente está tentando, eu vou tentar chegar ao máximo de iniciante, porque eu também sou iniciante no bordado, eternamente iniciante, né? Tô fazendo curso com a Flávia há 15 anos, mais ou menos. Vou continuar fazendo curso com ela. Aliás, tá bem legal o seu bordado aí. Ficou lindo tá ficando bom, o né? tom neon, deu né? uma quebrada. Esse é um fio daqui do Brasil e esse aqui é um fio de fora, que eu ganhei o neon. Eu pensei, tá tão pastelzinho que eu vou dar um... Sim, nele, ficou muito legal. Eu tô tentando fazer um raio, mas eu tô sem o desenho, não tá aparecendo. Tô fazendo de eu cabeça. acho que eu vou formar um coração. Não sei ainda. Vamos ver como legal. vai a entrevista. Eu tô com um bordado aqui que eu tava até falando pra Cris que eu não consigo bordar e falar. Mas ele tá bordado, aqui, mas ele tá aqui. Tá ilustrando aqui o ambiente. Mas sobre os livros, além de vender, né, os livros na loja, tu também foi uma grande ajuda porque existe essa coisa que tu até falou que tu tem, né? Existe o código das cores, que é para ser uma coisa que é internacional, mas não é muito, né? Mas pode não ser, às vezes não é. Então eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho disso, assim, como que foi pra ti, cada cor tem um código, né? Eles não colocam aqui na legenda para fazer um certo bordado, não tá lá escrito, tipo, rosa choque. Tá escrito cor tal da linha tal. E tu fez meio que essa tradução, essa correspondência. Fala um pouquinho pra gente como que foi fazer... Porque eu sei como é fazer essas pesquisas, né? Não, foi bem complexo, assim, porque é aquela coisa que não tem, assim, né? Às vezes você procura online, não tem tudo, você tem que procurar várias fontes e tal. E eu trabalho muito com isso também, com essa... Eu vendo as cartelas de cor de fora, né, da DMC também. Acho que na época, quando eu fiz a correspondência, eu acho que eu ainda não morava fora também. Mas eu já trabalhava muito, né, com as linhas, com as correspondências. Então, eu tinha esse acesso, né? Eu conseguia ter a linha para achar qual que era a correspondente dos livros que eles... Que geralmente, né, as autoras dos livros... Os dois são da Marie Soirée, né? Os dois da Marie Soirée. Que a Marie, ela é belga, né? Então... Mas ela tem esse ponto, por exemplo, só para mostrar para o pessoal, tem esse ponto e tá escrito Molinet DMC 221. A gente não sabe quem que é o 221, né? Então. E aí, a não ser que você tenha aquela cartela, né, enorme, e você tenha da Anchor também, que é a marca brasileira... Ninguém tem, né? A Anchor, ela não disponibiliza para venda a cartela. Eu tenho porque eu sou Forneço,
eles são meus fornecedores. Na verdade. Então, mas tu fornece na loja. Isso. Então, aí eu conseguia comparar, sabe? Uma com a outra, né? Ou mesmo por eu vender as linhas, eu tinha também. Então, eu consegui fazer esse trabalho mais acertado, assim, né? Que às vezes uma pessoa que, né, vai ver essa linha e não tem, como é que vai fazer? Então, acho que isso foi uma boa sacada da editora Olhares também, de proporcionar, né, essa facilidade, assim, pro consumidor, para quem está comprando. Porque muitas vezes também, quem compra, né, o que a gente falou do iniciante, realmente, como a gente falou, é um pouco difícil, assim, às vezes quem compra ou ganha um livro de bordado, né, é isso, ganhei um livro e tá aqui, eu não consigo encontrar essa cor. E tem livro que tem linha, por exemplo, não, acho que não esses, mas assim, tem outros livros que tem linha da Madeira, que é uma marca que, assim, eu só vi em uma loja longe, é muito raro, sabe? E eles põem, às vezes, porque dependendo de onde a autora mora, é a marca que é comum lá, né? Então, eu basicamente coloquei tudo que é correspondente de DMC, porque às vezes não vende todas as cores de DMC aqui, todos os tipos. Porque não tem só a Moliné, tem outros tipos também. Tem perlé, às vezes coloca muito nos livros. Mas eu acho que Moliné e perlé é comum de todas as marcas, pelo menos. Os tons, né? Tipo, os tons são. Os tons, mas o tipo de fio também né? Tipo, linha Moliné, todo mundo sabe, mais ou menos. Sim, ela é mais grossa só, né? Outra coisa que tu fez também foi a revisão do Bordar é Fácil, né? Como é sempre importante, né? Quem traduz, às vezes, não tem o conhecimento do bordado. Sempre a gente tem uma pessoa especialista e tu revisou, então, o Bordar é Fácil. Isso, o Bordar é Fácil, ele é um livro que não é apenas bordado livre, né? Ele tem outras técnicas, o que eu acho que enriquece muito, porque você não fica bitolado em só fazer os mesmos pontos. Isso é legal. E são coisas que... Eu acho assim, tem muita gente fazendo bordado livre hoje em dia, então é legal você encontrar o seu estilo, o seu diferencial. Quanto mais técnicas de bordado, que são muitas, às vezes o pessoal só acha que é só bordado livre ponto cruz, né? Mas são muitas. Mas claro, o ruim dá também... pra você fazer tudo com dá pra fazer tudo. Não, eu ia falar, tipo, às vezes a Flávia reclama muito, talvez vai falar isso também. Ensina 100 pontos de bordado pra todo mundo tricotar com ponto atrás e ponto haste. Exatamente, exatamente. Aí você consegue ver quais são todas as técnicas? Acho que deve ter no índice. Deixa eu achar aqui o índice. Deixa eu abrir aqui o índice pra gente. Bom, a lista de técnicas pra quem quisesse virar mestrado. Não, são muitas, né? O mestrado tá aqui, gente. O mestrado está aqui. E aí eu dei uma revisada também porque às vezes os materiais não são encontrados aqui. Então eu fiz essa parte também, não só, né, de correspondência de cor, mas eu também revisei todos os materiais. Então, e isso sim, eu acho que é legal falar porque normalmente não tem isso nos livros, né? Você aceita parte do pressuposto que vai ser os materiais da cidade lá, do autor, da autora. Vou olhar a foto e vou tentar achar igual, né? Isso. E aí eu já coloquei tudo que vocês encontram aqui no Brasil, né? Até algumas coisas tem no Bordado Studio, mas não somente do Bordado Studio. Coloquei várias lojas e tal. Então, e foi muito legal ser revisora. Eu fiquei também super feliz com o convite. Muito bom, né? E eu super recomendo os 2 livros, assim, eu tenho os 2 na loja, né? Do Bordado Studio também. A gente sempre foi muito parceiro, a editora Olhares, né? O Bordado Studio e a editora Olhares. E, né, desde da feira também, mega artesanal, eles estavam lá com a gente, eles participaram das vendas mesmo com o público, né? Inclusive, a mega artesanal foi muito legal ter participado, porque era outro público também, né? Outro público, e é um momento que você tem contato, né, com os clientes, porque minha loja é online, né? Isso. Então, tanto os workshops, né? Eu às vezes conheci alguém que a pessoa falava, eu sou fulano, porque eu sei todo mundo de nome. Né? Todo mundo, assim, mas eu não imagino, às vezes, como é a pessoa. Algumas eu falo bastante por Instagram, né? Mas aí, às vezes, vinha na feira, a pessoa falava, eu sou fulana, que falou com você. Eu falava, que legal. Tirava foto, era muito divertido, assim. E
enfim, foi muito legal participar da Mega, mas todo mundo sempre me pergunta se eu vou fazer. E, infelizmente, como eu moro fora, não é muita estrutura que precisa, assim. Essa é uma pergunta que eu tenho. Como foi? Tu resolveu morar em Londres e a loja continua aqui. E eu queria saber como que tu consegue se dividir nesse fuso horário, isso, tipo, tá longe. E às vezes eu sei que tem coisas, principalmente quando a gente tem loja, que era muito mais fácil estar lá e resolvendo e estar longe, mas eu queria saber como que foi para te organizar em ter a loja longe. E até assim para saber que tipo de pesquisa que tu faz lá, que tipo de lojas que tu vai lá também, para conhecer coisas diferentes para poder trazer para cá, porque eu sei que é muito diferente estar lá e trazer uma ideia ou outra. Como que tá sendo, como foi a mudança e como que tá sendo agora? Quando foi... Logo que começou a pandemia, que foi mais ou menos 2020. Abril, né, de 2020, quando foi em julho, meu marido meio que do nada, assim, ele teve a ideia de se mudar. Ele estava conversando com uma amiga sobre o Brexit, né, que, para quem não sabe, a Inglaterra saiu da União Europeia e ele tem visto europeu, ele é brasileiro, mas ele tinha o visto. E se a gente se mudasse a partir de certa data, não seria tão simples dos europeus conseguirem o direito de residir lá como um cidadão, né, na Inglaterra. Então, a gente falou, vamos se mudar para lá, porque ele começou a trabalhar tudo online, né? Tudo que ele estava fazendo poderia ser remoto, e eu já trabalhava remoto. Porque, assim, o Bordado Studio foi crescendo, né? Chegou num ponto que eu não conseguia mais fazer tudo, porque eu fazia... eu dava aula, eu fazia camiseta, eu tinha uma loja também, que era Nós Lunares, que ela era lá na Galeria Ouro Fino, que era uma loja só de artistas brasileiros, e eu também fazia essa linha mais artística, assim, de coisas que eu bordava, né? Então, eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, assim. Então, às vezes, um cartão holográfico com um bordado, sei lá. Eu fazia coisas assim, ou mesmo bordados, que era emoldurado e tal. E aí, eu vendia lá também. Então, tinha tudo isso. A loja online, tinha os bordados que eu fazia, as encomendas. Assim, essa altura acho que eu já tinha parado de encomenda, porque não dava mais, né? E aula e tudo. Então, uma hora eu comecei a ter assistentes, né? Então, quando foi esse momento que ele decidiu se mudar, eu já não ficava mais com a parte física, né? Eu já tinha assistentes que cuidavam. E eu pensei, acho que dá para eu continuar fazendo a mesma coisa, porque se eu já não tô... eu vou meio que fazer a parte que é pelo computador, né? Então... Administrativo. Isso. Apesar que, assim, o auge da minha marca da loja em si, do e-commerce, foi exatamente naquele momento. Eu estava no auge. Porque foi, né, o que pandemia aconteceu... que todo mundo quis fazer tricô, crochê, bordado, todo mundo foi pro manual, né? Exatamente. E aí ela deu um boom, né? Que eu nem estava preparada. Eu trabalhava, assim... Já fazia uns anos que eu trabalhava, assim, workaholic, assim. Eu trabalhava todo dia, o tempo todo, assim, tipo, demais. Já não sou mais assim. Eu já parei com a vida workaholic, que não... Hoje em dia eu sou mais de, né, dividir melhor e tal. Não apoio ninguém ser assim, mas eu era assim. Mesmo com bordado, que é uma coisa para ser calma, mas como eu fazia muita coisa, não dava tempo, né? Eu tinha que trabalhar muito. Mas eu amava, assim, eu estava muito feliz. Então, eu trabalhava feliz. Eu era workaholic porque eu queria, era uma coisa minha. Eu era feliz pelo que eu tinha construído e tal. Então, eu estava sempre empolgada para criar e fazer outras coisas. Novos projetos e tal. Então, e aí ele falou da gente ir morar na Inglaterra. Daí eu falei, então vamos, né? Acho que vai rolar. E também eu acho que deu um boom a minha loja, porque... por mais que a minha loja não seja um armarinho, acho que é um armarinho mais moderno e tal, e meio nichado, né? Ela, de certa forma, concorria um pouco com o armarinho, porque vende linha, várias coisas, né? E os armarinhos não tinham site na época. E eu já tinha um site,
E Já que era muito... Total, meu site, assim, não querendo, né, me gabar, mas assim, meu site sempre foi muito bom, assim, todo mundo sempre elogiou, ele era muito fácil, assim, de todo mundo comprar. Então já estava tudo prontinho, assim, né? Então começou a vender muito, assim, o pessoal comprava tudo lá, né? E eu tinha uma demanda, assim, que eu não estava preparada, não sabia quanto pedir, porque comprava, já acabava, uma loucura. E claro que agora não é mais assim, né? Caiu bastante porque voltou mais ou menos ao que era antes, né? Mas teve esse boom, assim. Aí eu falei, bom, acho que vai dar certo, bora, né? E aí fiquei trabalhando de lá, né? A equipe cresceu também para dar conta disso, né? E mesmo assim trabalhava bastante e foi bom para mim ter esse trabalho na pandemia, sabe? Porque me mantive ocupada e tal, não fiquei assim sem trabalho, né? Então, como a gente mudou para lá e estava tudo meio fechado, então o primeiro ano eu fui seguindo como se eu estivesse morando aqui, assim, né? O trabalho normal. Só mudou a temperatura. Que inclusive agora eu gosto, eu acostumei, mas eu achei que eu não ia acostumar. E aí, que mais? Não deu para eu explorar, né, o mercado lá tão cedo. Eu demorei um pouco, né? E sempre foi muita demanda. Então, eu sempre cuidei muito, assim, das coisas daqui, resolver as questões daqui. A minha agência de correio sempre foi super parceira também, que me ajudou bastante. As minhas assistentes também sempre, né, souberam lidar bem com essa questão da mudança, mas foi tudo sempre muito combinado, assim, né? Então, todas já sabiam que ia ser assim e foi assim, mas nunca me fez muita falta, assim. Estar aqui. Que bom. Porque eu estruturei de uma maneira que deu certo, assim, a marca é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Então, eu estruturei... Isso é bom. Eu estruturei do jeito que ia funcionar, né? Qual o tamanho da tua equipe hoje? Então, hoje eu tenho a Ju e a Letícia, que, na verdade, eu reduzi um pouco, porque além da marca não ser mais tão grande quanto naquela época, foi mais fácil para mim lidar com menos pessoas. Tanto que a Letícia, eu nem conheço ela pessoalmente, porque ela, como já era remoto mesmo, ela mora em outro estado, né? A gente trabalha anos juntos, dá super bem. E ela cuida do marketing, né? E ela mora em Santa Catarina, então assim... Tá longe. Eu não calhou, né? Porque eu venho pra cá, eu venho pra São Paulo. E tem a Ju, que vou resgatar. Teve um motivo que eu contei tudo, que ela foi aquela que fez um mochilão pra Europa comigo. Que legal. Que bom contratar, né? Sempre bom contratar amiga de... Vem trabalhar comigo. Não, e ela fez faculdade de moda comigo também. Então, ela também já trabalhava com e-commerce e fotografia. Ela também é fotógrafa. Então, perfeito para fazer redes sociais, uma fotógrafa. Exato. Perfeito. Ela começou só fazendo as fotos pra mim, né? E daí, depois eu quis que ela fizesse tudo, assim, porque era mais fácil, assim, de eu lidar, né? E aí, assim, funciona super bem. A gente não funciona... a gente não usa, assim, tempo real tanto pra... Não é tanto fuso horário, né? São 3, 4 horas, dependendo do horário de verão. Tá bom. Então, assim, de manhã eu tô livre lá. Livre, né? Eu trabalho, mas assim, eu resolvo. De manhã no Brasil não acordou, entendeu? E aí, mais ou menos na hora do almoço, que é de manhã no Brasil, né? Então, pra gente funcionou muito bem, se organizar assim, eu deixo um recado aqui, a gente tem uns aplicativos que a gente usa, que eu uso há anos, assim, então funciona super bem. E como eu já tenho assistente faz tempo, cada uma que trabalha, eu vou... já tá mais acostumada. Eu vou aperfeiçoando essa questão de como trabalhar remotamente de uma maneira mais eficiente, sabe? Para eu não fico assim falando o dia inteiro, sabe? Ela já sabe o que tem que fazer, só dou recados específicos. Eficiência. Isso sempre foi uma coisa muito que eu sempre procurei buscar muito na minha marca, sabe? Então, produto que dá problema, não vou mais vender, sabe? Eu tô longe, sabe? Então, dá pouco lucro e dá problema, sabe? Vai cortando. Então, isso é uma coisa que eu acho importante para quem trabalha remoto, sabe? Tem que
Agilizar e... agilizar e não ficar... Sabe, isso eu não tô aqui pra ver, sabe? Eu não vou fazer ela fazer uma coisa complicada, sabe? Tipo, eu quero que o trabalho dela também seja eficiente, sabe? E aí, então, lá... Depois eu comecei a descobrir umas feiras lá em Londres, legal. né? Lojas, Esse ano eu fiz muito isso, eu fui gravar várias lojas, eu demoro um pouco pra postar os conteúdos, mas... Eu postei lá uma tour de umas 2 semanas que eu fui numa feira lá de bordado. Que, inclusive, tem uma pessoa até que eu queria comentar, foi o meu primeiro workshop que eu dei em São Paulo, lá perto da Goiaba Urbana, né, na Rua dos Pinheiros, tinha a loja da Georgia Halal. Não sei se você conhece. Claro, dei aula lá também. Nossa, Georgia também, guerreirona. Super. Ela é super estilista. Inclusive, real, assim, depois que ela tudo. fechou a loja, eu não tenho mais contato com ela. Ela nunca mais soube quem é, cadê Georgia? Então, vou falar onde ela tá. Me conta. Me fale de Georgia. Ela morou lá também. Olha. E aí ela chegou lá e aí ela falou, Dre, quero ir nessa feira. E aí eu fui junto com ela nessa feira que eu postei o Reels e tal, veja no meu Instagram. Que eu postei também, assim, fiquei 2 semanas postando tudo sobre a feira, porque eu nem imaginava, assim, o quanto tinha. Porque essa feira é como se fosse uma mega artesanal, só que ela... era mais de bordado, assim. Então, muito mais stand de bordado do que eu vi aqui na Mega, né? Mas era uma feira, assim, bem menor, mas muito focada em bordado. Então, foi muito legal ir lá. Eu nunca tinha ouvido outras pessoas falarem, sabe? Então, porque lá não tem muita loja física de coisas manuais. Olha. Não tem. Tem mais de crochê, tricô. Eu não sabia que não tinha tanto, porque lá tem a faculdade de bordado, né? Sim, a Royal. Eu queria saber se tu conheceu, se tu foi conhecer. Ainda não. Eu queria saber, assim, mas tipo, eu quero muito. Foi. Uma das perguntas que eu tinha também para fazer se tu foi no Victoria Albert, para ver também o acervo que eles têm de bordado, rendas e tudo que eu fui, eu me apaixonei. E também se tu tinha conhecido, se eu tinha ido na Royal, que é a Royal Needlepoint, Royal School of Needlework. Isso. Que é uma escola, né, que faz coisas pro mundo inteiro. E pros reis lá, né? Enfim. Até compartilhei um Reels de uma aluna outro dia que ela postou como é que era estudar lá e tal. Mas não vou lembrar agora pra falar quem era, mas eu cheguei a compartilhar. Você também morou lá, né? Eu morei em Brighton, né? Eu morei em Brighton. Que é uma cidade de praia lá, né? Então... Eu amo Brighton, muito mais que Londres. Sério? Ela é menorzinha, né? Brighton, ela tem um ar meio retrozinho na praia, o pier, né? É bem legal, assim. E também é uma praia, não é praia igual aqui, né? Meio de pedra, né? Nem um pouco. Frio. Então, aí em Londres eu cheguei aí nos museus, até já teve um dia que eu postei também as roupas lá, os detalhes, né, dos bordados também, que tem... Londres é muito legal. Quando eu fiz o curso de figurino lá, eu me apaixonei muito porque de manhã eu tinha aula com o professor, que ele sabia tudo, parecia o guia do museu. E de dia, de tarde, ele mesmo levava a gente no museu e mostrava lá na nossa frente o que ele estava ensinando, sabe? Grécia, daí mostrava tudo lá, sabe? Então, isso foi muito incrível de lá, porque tem muito museu legal, assim. Então, você tem muito acesso, assim, né? Estudando história e vivendo a história, né? Tipo, vamos estudar história de manhã e de tarde a gente vai lá viver um pouquinho. Isso foi muito incrível. Eu acho que foi isso que eu mais gostei, assim, do curso, sabe? Eu nunca mais trabalhei com figurino depois, porque aí eu voltei a trabalhar como estilista e tal. Então, mas assim, foi muito legal ter a experiência de fazer esse curso, né? E meio que foi um curso de 1 semana, foi muito curto, assim, mas foi uma experiência legal de realizar. E, enfim, tem algumas lojas lá que eu às vezes vou. E aí o que eu tô fazendo agora, que é o momento atual, né, do Bordado Studio, eu tô focando muito em importado, porque é o que eu tenho acesso e acho que é um diferencial, assim. Sim. Porque eu consigo, por estar lá,
que as pessoas têm acesso a quase qualquer coisa. Coisas diferentes. Então, eu acho que isso que é legal também. Tu tem acesso a essas coisas que são diferentes, que tem lá, que a gente não encontra aqui, ou como que a gente consegue encontrar também. O mundo tá um pouco menor, né? Como a gente tem frete para o mundo inteiro, mas sabe exatamente como consegue ter o contato com o material antes, para que também a gente não cometa o erro aqui, né? Já Exato. consegue trazer, mandar. E eu tento, assim, filmar tudo, sabe? Eu pego os kits lá, eu faço vídeo, aí a pessoa pode ver o kit por dentro. Isso não tem ninguém que faz, assim, né? Então, muita coisa que eu, inclusive, sempre falo para os clientes que eu gosto muito que eles façam é me dar sugestão, né? Ah, legal. E eu tô vendo que eles já sabem que eu gosto, que me dê, porque toda hora o pessoal tá me mandando, olha, tem esse livro aqui da fulana que eu não acho. Ah, tem esse kit aqui. Assim, quando é DMC, Boan, essas marcas maiores, é muito mais fácil de eu trazer. Agora, quando é mais específico, aí depende, né? Se for com muita antecedência, eu consigo, mas é uma coisa que eu... Um momento atual, porque eu já fiz muita coisa, né, no Bordado Studio. Acho que você tem que se reinventar. Sim, bastante. Sempre e acompanhar o que o público quer também, né? Como que tá a sociedade, porque loja é isso, né? Reflete, todos os movimentos sociais refletem, né? Então... Uma pergunta que eu tenho sobre loja, tipo... Às vezes, eu não sei se acontece contigo, mas às vezes eu vejo, assim, em algumas lojas que são muito específicas, que as pessoas entram lá e falam assim, nossa, que caro esse kit! Se tu for lá no armarinho é muito mais barato. Só que ninguém vê todo o trabalho que tem por trás de montar um kit, de deixar tudo isso, assim, descrito. Não sei se pra ti acontece muito isso, mas eu queria que tu falasse um pouquinho desse trabalho por trás que existe, que, tipo assim, ir no armarinho e comprar, com certeza, como a gente falou agora há pouco, né? Para quem está começando, não tem o conhecimento. Então, às vezes, errar é mais caro do que comprar o kit, assim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa estrutura também, que existe essa parte da organização por trás de uma loja, que às vezes é muito mais caro do que realmente só o material, né? Assim, essa questão do pessoal falar que caro e tal, acontecia mais antes, mas eu acho que eu consegui fazer um branding. Que a pessoa vê a minha loja e ela entende que, tipo, são coisas exclusivas. Não tem... Acho que, no mínimo, 1/3 da minha loja... Então, mais de 200 produtos, né? No mínimo, 1/3 da minha loja não tem nenhuma outra loja do Brasil. Então, o pessoal vê e entende que é um produto muito especial, sabe? E eu nunca quis competir por preço, sabe? Porque não é a minha intenção. Claro. A minha intenção é que sejam produtos únicos, né? E trazer as coisas que as pessoas não encontram. Então, é super legal quando o pessoal fala, nossa, obrigada, eu queria muito isso e eu não conseguia, sabe? Então, isso é muito legal. Claro que, né, não é tão simples também trazer. Tem taxa de importação. Claro. Olha, Cris, o que você soubesse que eu já passei com importação? É isso que eu queria. Tipo, ano passado, teve uma... Foi ano passado. Foi final do ano passado. Eu mandei uma super encomenda dos Estados Unidos pra cá. Tinha uma pessoa que mandava pra mim. Ela não fez seguro. O correio alegou que o carro foi roubado. Quantos R$1.000 eu perdi? Você não imagina. E assim, como não tinha seguro, a única coisa que eles reembolsaram foi a taxa de importação que eu paguei aqui. Mas não reembolsou o valor dos produtos. Teve uma caixa que veio pra cá. No dia que entregaram, não tinha ninguém pra receber. Voltou para os Estados Unidos. Teve que pagar uma taxa pra liberar a transportadora. Sabe, assim, aí voltou e foi roubado também. Não, o correio tá difícil. Eu entendo que tem as burocracias, mas tá difícil. Eu fui mandar um negócio para os Estados Unidos outro dia e era um macramê, assim, num bastidor. Eu fui em 3 correios para conseguir mandar, porque o primeiro falou, não pode mandar madeira. Ai. Mas madeira, qual o problema? Não pode mandar madeira. Aí o segundo, a mulher perguntou, mas o que é? Aí eu não quis falar madeira, né? Eu quis falar, é uma decoração, assim, uma obrinha, assim. Tipo obra de arte, assim. Tem que ir no IFAM. Cadastrar. Meu Deus, o que eu vou falar? Vou no 3º correio, agora eu vou ter que falar, tipo, tudo resumidíssimo. É um presente. Que tipo de presente? Um presente. Presente, bem presente. Presente, bem presente. E a mulher, tipo, mas é o quê? Um presente, uma franjinha.
Quanto Tipo assim, menos falar, melhor. Um tecidinho que eu tô Um mandando. tecido, boa. Um desenho. Não, desenho é arte, né? Não tem o que falar. Não tem o que falar. Mas então. eu entendo que existe um porquê da burocracia. Eu entendo que existe um porquê da burocracia, mas é tão difícil pra gente, sabe? Então, sabe? Às vezes é meio... Você não tem outro meio, né? Então, já tive muito problema. E assim, são muitas coisas que você tem que pagar pro produto importado tá aqui. E é muito risco que você corre do produto sumir. E assim, eu vejo que tem muita loja que eu faço as contas, assim, tipo a Nazaré, e aí eu vejo, cara, mas isso não paga o custo. Então, assim, isso eu vi em muita marca de bordado. Por quê? Esse negócio, como eu falei, é um negócio que eu comecei do zero, assim. Depois vieram outras lojas. E tem gente que faz meio que como... Muita gente faz o bordado como um hobby que vira trabalho. E às vezes nem esse é o trabalho principal. Aí, muita gente do feito à mão faz isso. Aí se contenta com... é só um extra. Tudo bem ganhar pouco e tal. E às vezes não paga o trabalho. Custo. O que é ruim, porque desvaloriza todo o mercado. Toda a cadeia, Isso vira, assim, uma cadeia mesmo, de tudo ser desvalorizado e as pessoas não quererem pagar melhor pelo trabalho da pessoa, porque tem outra que cobra menos e várias que cobram menos, não é uma. Então, é legal todo mundo pensar nisso também. Se valorizar, sabe? Não ter medo de cobrar, que isso é bom para todo mundo, sabe? Não é um absurdo, tipo, uma pessoa pagar bem por uma coisa que você fez à mão, com todo o cuidado, todo o detalhe. Você foi lá, escolheu a linha, sabe? Todo um carinho por trás que às vezes parece que não tem valor, né? Ninguém valoriza todo o pensamento que vem por trás, né? É importante valorizar isso. As minhas clientes, eu acho que muitas valorizam, porque não é material baratinho. Como tu falou, tu fez um branding, acho que tu fez uma educação também do público, né? Educando o público de uma maneira, do teu público, pelo menos, de uma maneira diferente, porque se ele vai lá e compra, porque ele já entende o valor que tá por trás, porque a pessoa né? quer usar o bastidor que tem uma qualidade, porque quer que o cliente tenha o melhor bastidor. Então, é tudo um conjunto, né, de coisas. E essa pessoa, ela vai saber cobrar, né? Eu lembro muito da Cíntia, uma cliente minha que virou amiga, ela fala muito isso, assim. É isso, eu vou cobrar isso, não quer, tchau, sabe? Mas eu vou te dar o melhor bastidor, o melhor serviço, sabe? E... Enfim, eu já nem lembro a pergunta. Tudo bem. Tudo que tá falando. Eu vou mudar bastante a pergunta agora. Eu queria que tu falasse pra mim, se Bordado Estúdio fosse um ponto de bordado, qual seria? A gente tem uma lista aqui maravilhosa de pontos de bordado. Mas tu saberia resumir o Bordado Estúdio, assim, pensar num ponto e resumir Bordado Estúdio? Ou até tu... Já sei. Qual? Já sei. Eu acho que ele começou com ponto atrás. O ponto atrás. Vou mostrar. Pera aí que eu vou mostrar o ponto atrás, que é o basicão de tudo. Aqui, não, ponto cruz em fileira, vamos lá. Vou ter que olhar no índice mesmo, mas vai falando. Ele é o ponto atrás é o ponto que eu mais usava, porque eu acho que ele é básico e prático. Tudo que você quer bordar, você consegue fazer com ele, né? E é rápido, sabe? Ele rende. Vou pegar desse aqui, que é mais fácil. Só que aí ele foi virando um ponto rococó. Porque aí ele foi refinando, ele foi, né, ficando mais chique, mais internacional. Foi ficando internacionalizado. Então, ele começou elaborado. Como ponto atrás. Esse é o nosso ponto atrás. É o 6º ponto aqui do livro Meu Caderno de Bordado. Ele está aqui fácil, é o ponto atrás. Como a gente falou, né? Quem começa a bordar, tudo começa no ponto atrás. Mas ele virou, então, um rococó. É isso que tu falou? Peraí, deixa eu abrir aqui. Inclusive, enquanto a Cris procura... Esse livro eu recomendo para todo mundo, desde sempre. Assim, graças, né, que a editora Olhares trouxe esse livro, porque a gente não tinha um livro... Antes, também isso é uma coisa legal de vocês saberem. Claro. Antes desse livro, não tinha um livro de pontos que a gente pudesse consultar. Tinha um livro, que você vai lembrar, que era da editora Publifolha.
Que era a Bíblia. Era a Bíblia, mas eles não fazem mais. Exatamente. E o pessoal só encontra em sebo, e olhe lá que mal existe sebo hoje em dia. Deixa eu achar a ilustração dos pontos enquanto vai falando. Então, e o pessoal, eu lembro no começo, o pessoal me pedia, falava, eu quero esse livro, não tem. Ah, então o livro de ponto não tinha. Aí quando a editora Olhares trouxe isso, eu falei, nossa, sabe, amém, porque... Amém, exatamente. Aqui tem a ilustração do ponto, então, o rococó, que ele fica um ponto com volume. Eu amo o rococó também. Acho lindo. Acho lindo todos os pontos de bordado. No fim, eu conheço todos eles assim por ilustração, sabe? Sim. Mas fazer mesmo. Sim. Um pouquinho mais difícil. Deixa eu achar o ponto atrás. Vou achar ele aqui, a ilustração dele também. Mas uma curiosidade sobre mim, não sei se é boa ou não, mas é que já faz desde mais ou menos do início da pandemia, como cresceu muito a loja, eu meio que parei um pouco de bordar. Eu tinha essa pergunta, mas eu tinha cortado essa pergunta. Se tu como empreendedora, tu ainda tinha espaço para ser bordadeira? Não tem muito mais. Eu vou tentando, mas assim, eu sou das artes, né? Então eu imagino. Eu sempre tô tentando fazer alguma coisa, sabe? Eu tô querendo muito aprender ilustração digital agora. Olha que legal. Até 3D eu tenho muita vontade de aprender. Mas assim, mudança de país, você muda muito internamente, sabe? Você muda muito como pessoa. Os interesses mudam. Então, eu acho que, assim, talvez é uma fase, sabe? Mas o empreendedorismo, ele... É difícil, assim, você conseguir fazer tudo, sabe? É difícil, muito Ainda difícil. mais hoje em dia com a coisa das mídias sociais, que tomam muito tempo. Quando eu tenho um tempo, eu vou editar um Reels. Você tem que postar todo dia, aquela coisa, que não acaba sobra virando tempo. um pouco mais no nosso trabalho, já acaba virando não o que a gente faz, mas, assim... como a gente faz, né? Virou como, né? Como que a gente vai fazer cada coisa. Então, tipo isso, o Reels não virou mais o bordado em si, virou como fazer o Reels que seja da maneira mais educativa possível em 15 segundos. Isso, como é mais você estudar o marketing. Exatamente. É mais um roteiro, toda uma coisa. Isso é uma coisa que eu não gosto muito. Eu gosto muito que seja natural, sabe? Assim, até quando eu fazia... Isso é uma coisa que eu sinto falta do remoto, né? Por mais que a Ju, que trabalha comigo, ela faça tudo que eu falo, ó, faz assim como ela... às vezes é como se ela fosse as minhas mãos, assim, né? Mas eu gosto do improviso, assim, de, tipo, pegar aí essa tesoura e falar... Gente, essa tesoura, ela... é super exclusiva, ninguém vende aqui, ela tem essa ponta, ela é fosca e ela tem esse tamanhinho, olha que legal na mão. Assim, intuitivo, sabe? Então, mas eu arrumei formas de fazer com que eu narre, né? Ela faz a parte manual, aí eu narro. Então eu vou juntando e edito da mesma forma, né? Uma coisa que eu queria falar, gente, Bordado Studio tem uma coleção de tesourinhas que é invejável, é muito verdade. linda, é muito linda. É até difícil, assim, eu falar o que o Bordado Studio é famoso hoje em dia, né? Mas eu acho ia que perguntar, a primeira coisa... tinha uma pergunta também aqui, gente, mas que a gente tinha cortado. Eu tô vidente. A gente tá muito conectada aqui, ó. Porque eu queria falar exatamente uma das perguntas que era, que tipo, uma das coisas que tem é a coleção de tesouras. Gente, eu não vi as perguntas. Ela não viu, eu não deixo ninguém ver as perguntas. Eu vim no Uber com a Bia e ela, tá, mas me fala que tu vai perguntar. Não, tem que ser surpresa, gente. Que flui, né? Flui melhor, eu acho. Que tem a coleção de tesourinhas, né? Que começou... Foi uma das primeiras coisas também que tu trazia de diferente. Foi. Além dos bastidores, era tesourinhas, né? Foi. Faz muitos anos já que o Bordado Studio é... Todo mundo, se alguém fala, pode ser do bordado, pode ser do crochê, pode ser do tricô, todo mundo sabe que todas as áreas, o pessoal vai no Bordado Studio, se quer achar uma tesoura, você quer dar um presente, a tesoura é um presente legal para qualquer arte manual, para quem faz moda, né? Então, eu sempre fui atrás, assim, curadoria... De tesouras. Curadoria de tesoura mundial, assim, eu procurei em tudo, eu viajava, eu procurava tesoura... Todos os lugares que eu vou lá, procuro o armarinho do lugar, vou lá caçar tesoura e tal. Eu tenho essas que são lindas, né? Que eu chamei de a coleção de tesouras preciosas. E é uma coisa assim, eu até abri um Etsy na Inglaterra, que eu tô começando também. Olha. Também coloquei as tesourinhas lá. Gente, eu falei, eu não precisava trazer nenhuma pergunta. Se eu soubesse antes.
Por isso que eu fazia live, porque se deixar eu falo. Fala muito, olha. A pessoa gosta de falar, isso. O próximo vocês não precisam de mim, tá, Pedro? Pode trazer a Andressa, deixa Fala a Andressa, sozinho. só deixa a Andressa. Tá ótimo. Não, mas é ótimo porque a gente tá muito em sintonia, porque, olha, Sim. de verdade. Não, e que você também, você começou, sei lá, antes de mim, né? Mas assim, você Acompanhou. foi parte, assim, nos mesmos momentos de muita coisa. E você estamos aqui até hoje, Tamo. E firme e forte. Firme e forte, menina. E... Passamos a pandemia, que foi toda essa loucura. Aí passamos abaixo da pandemia, que foi zero loucura, zero nada. Que aí, tipo, socorro, o que vai acontecer com a minha... Altos e baixíssimos, O que vai acontecer com o meu trabalho? Mas ele continua porque a gente sempre arranja, né? Eu acho que é uma coisa que nunca vai acabar, né? Tricô, bordado, essas coisas. Sempre vai ter um interesse. Então. Não, bordado, assim, realmente, esses últimos anos foi muitos picos, assim, Eu cheguei a repensar muito, assim, confesso, porque vi muita loja fechando. Às vezes eu acho que quase não vale a pena mais, sabe? É que eu gosto muito dos meus clientes, assim, eu não quero, sabe, tudo que eu construí, sabe, assim, dar uma dó. Tem uma trajetória, que a gente tá falando 10 anos, né, quase. Então. Mas, assim, cheguei a repensar muitas vezes, porque não é mais como é antes. Então, por isso que também eu tô sempre me reinventando, né? Então, uma das perguntas era se vai ter bordado estúdio na Inglaterra. E já respondeu. Tá começando. Então, eu tô começando. Eu também confesso, assim, que como eu já construí muita coisa aqui, eu não tenho o mesmo gás que eu tinha no começo aqui, sabe? Eu entendo, mas acho que a gente já tem um conhecimento e uma bagagem que ajuda bastante. Sim. Eu já fiz, assim, levei muita coisa pra lá, fiz embalagem em inglês, já tá meio que pronto, sabe? Então é meio que só alimentar, fazer um marketing lá, porque ninguém me conhece lá, né? Então, mas eu ainda fico muito apegada ao bordado estúdio daqui, porque sempre tem muita coisa pra fazer daqui, né? Ele já tá rolando. E lá é um gás extra, porque você tem que meio que começar do zero, né? Mas assim, tá rolando. Eu não sei se é o meu sonho agora, sabe? Eu ainda tô meio na dúvida do que eu quero para esses próximos anos, sabe? Não sei. Às vezes até penso em talvez ter um outro trabalho também paralelo para pagar as contas. Sim. Temos isso, né? Eu faço outros trabalhos lá também, em paralelo, porque não dá mais só pra viver. Não, e outra que é assim, tu tá ganhando em real e gastando em libra, né? Eu preciso então ganhar é um trabalho que tu tem que fazer 7 vezes mais suor, né? Sim, é puxado. E aí, por isso que eu acabo... eu não tô... Por mais que eu já comecei lá faz um tempo, não dá tempo de eu ter um trabalho lá, o trabalho daqui, o trabalho de lá, né? Então, eu tô meio que nesse impasse, nesse momento, sabe? Qual que eu foco mais, sabe? Mas, assim, por isso que eu gosto muito de ouvir os clientes também. Tipo, o que eles querem, sabe? Pra esse momento. Porque isso me orienta, sabe? Tipo, não adianta também eu gastar todas as minhas energias pra ganhar em real, se não vender, sabe? Então... Sim. Tudo tem que ser muito estudado, fazer muita conta, sabe? Sorte, assim, que eu tenho também minha equipe que é super parceira e tal. Talvez até eu cuidar menos do Brasil e um pouco mais, não sei, dosar, sabe? Então só sentindo, né? Só ir apostando e sentindo, né? Tem que ir sentindo, assim. Ainda não tenho coisas muito concretas. Não tenho assim. respostas. Mas eu tô estudando muito, assim, esse mix, sabe? Porque lidar com duas moedas é complicado, assim. Eu tenho dado muitas aulas também na Vogue americana e é isso também. Que legal, tipo, tem que começar incrível. a se criar como uma... Por mais que, assim, eu tô dentro da Vogue Knitting, que é uma revista de tricô de lá, por mais que eu tô dentro da revista, e é ótimo, porque eles que fazem toda a divulgação, só vou lá e dou aula. É muito bom, né? Tu crescer o mercado lá também. E é exatamente isso que eu também sinto isso. Nossa, agora tem que fazer... todo um trabalho que eu sou muito menor do que o Bordado Estúdio, óbvio, apesar de ter uma trajetória maior. Tipo, não, meu Instagram, minha presença online. A minha presença online é diferente, é isso. Eu acho que a minha presença é muito presencial mesmo. Eu sempre fui por muitos anos muito presencial. E aí agora,
começa a fazer todo um trabalho de online fora, assim, num mercado que é bem diferente, as pessoas são muito diferentes, realmente é um trabalho bem extra, assim, né? Então, Bem eu sei muita coisa, assim. Exatamente, que eu é isso que eu digo. A gente já sabe muita coisa, já tem um caminho. Precisa do gás. Exatamente. Isso que às vezes eu sinto que as marcas novas às vezes ganham, porque elas vêm com um gás, assim, de tipo, nossa, tô muito empolgada para começar a bordada, a vender. Bons tempos, né? Então, Bons isso tempos do que gás. às vezes, né, o que é o diferencial, assim. Porque a gente já tá, tipo, já viu tanta coisa, né? Mas a gente sabe muito rápido, assim. Eu sei que produto que vai vender, ou não se falar, vai vender isso aqui, essa linha aqui, vai vender. Aí eu, só de olhar, já sei, sabe? Então, é legal a gente usar, né, isso. Nosso conhecimento a favor. A favor. E tu tem alguma bordadeira, a gente quer saber, bordadeiras fora do Brasil e brasileiras que tu gosta, que tu te inspira ou que tu acha que valem, que tu gosta muito do trabalho? Ai, pergunta difícil. A gente falou da Sublime Stitching, né? Que foi uma inspiração muito, muito grande pra gente lá no começo. Ela é uma que... Eu não sei se eu tenho uma favorita, assim. Deixa eu pensar. Mas indicação de bordadeiras ou até... eu vejo muita bordadeira nova, assim, brasileira mesmo, que faz trabalhos lindos, assim, pintura de agulha. O pessoal tá arrasando. Arrasando muito, né? Nossa, eu fico chocada, assim. Eu vou olhar minhas clientes, sabe? E eu falo, essa cliente mandou uma mensagem, daí direto eu vou ver quem é. Daí eu falo, ela borda, assim, muito melhor que eu, sabe? Assim, eu tô vendendo... Anos-luz à minha frente. Eu tô vendendo produto pra ela e às vezes elas nem bordam há muito tempo, às vezes nem tem muito seguidor. Eu falo, essa pessoa tinha que ter 60 mil seguidores, sabe? Isso é verdade. Então, uma que me vem agora na cabeça é uma cliente minha, que é a Carol Gellert, que ela faz umas coisas em 3D muito lindas. Legal conhecer. E internacional, eu vou dizer a Sublime, porque ela foi uma das... A Jenny Hart, né? Que ela foi uma das que me inspirou no começo, assim, né? Então, foi uma referência. Mas, tem tantas incríveis que eu não consigo lembrar muitas agora, assim, né? Mas tem muitas. E qual a diferença que tu vê do bordado lá de fora, do bordado que se faz em Londres pro bordado que se faz aqui? Eu acho que já não existe mais uma diferença. Assim. Tu acha que cor pega? Porque acho que às vezes o Brasil tem mais um estilo, assim, tipo o algodão cru com a linha de bordado livre e tal, mouliné. Lá eu vejo que às vezes Estados Unidos também muito forte ponto cruz. Né? Até hoje, assim. Que aqui eu não vejo tanto ponto cruz quanto lá. É forte, sim, mas eu acho que lá é mais. Mas cheguei a ver tanto bordado livre quanto pedraria lá, vários estilos. Mas eu sinto um pouco diferente, assim. Eu acho que lá, uma coisa importante também é que as pessoas valorizam muito as artes manuais. Sim, muito serviço. Isso é importante falar. Qualquer profissão que envolva serviço, desde trabalhar num restaurante, num cabeleireiro, até coisas que são mais ligadas à arte, as pessoas ficam felizes em pagar. Isso em toda a Europa. É muito valorizado, você recebe melhor também pela hora. E assim, você vai numa festa, você vai dar um presente, levar um presente de um pequeno produtor é muito mais cool do que você levar uma coisa de uma grande loja de rede, sabe? Então, eu já ganhei várias vezes, assim, coisa, essa caneca foi pintada, tal. Às vezes vem o nome da pessoa, sabe assim? Então, tem essa valorização. Por isso que todo mundo fala que é legal eu vender lá, sabe? Porque tem mercado. Sim. É só eu dar o braço a torcer lá. Não, eu acho que entender o mercado, como eu falei, a gente saber o caminho já sabe, é entender o mercado, entender as diferenças e tudo, quem sabe vai. Então, quem sabe teremos. Então. Olha, sim, quem sabe, Quem sabe teremos. Em stand-by ainda. Acabamos, então, essa conversa muito legal. A Andressa teve muita coisa para falar. Adorei que eu não precisei seguir roteiro nenhum, porque ela já tinha o roteiro. Ela já sabia. Ela leu minha cabeça e já sabia todo o roteiro. Foram muitas entrevistas, né? Tô brincando. Foi. É um passado, né? É um passado de entrevistas que... Para vocês que estão no YouTube, eu peço que vocês deem like, mandem essa entrevista. Principalmente você que borda sozinha e quer arranjar uma amiga que borda,
manda essa entrevista, dá um presentinho do Bordado Estúdio, que o kit já está lá prontinho para vocês. Já dá o livro também aqui da Editora Olhares, já vai ser o kit completo e já vai viciar uma amiga para bordar contigo. Sigam também a Editora Olhares no Instagram, no TikTok, em todas as redes, Editora Olhares. Não deixa de me seguir também, Cris Bertolucci, no Instagram e no YouTube, também no TikTok. Andressa, tuas palavras finais e deixe suas redes, onde que a gente te encontra, não em Londres, né? Ninguém vai seguir em Londres, mas enfim, onde que a gente te encontra na internet. Bom, primeiro, antes que eu esqueça, a Cris falou de que se você é iniciante, né? Eu tenho um kit, que é o Bordadeira Starter Pack. Muito bom. Que ele vem nessa bolsinha aqui, que é super fofa, de bolha, de coração. Vem com bastidor já, vem com desenho, vem linha, tesourinha de cegonha. Ganha esse brinde aqui, que é... Todo mundo ama esse brinde, que é a cara do Bordado Estúdio, que é... Mostra aí a tesoura de cegonha. É a tesourinha a mini da cegonha. Tem até tatuado. Bordadeira que é bordadeira, tem tatuado. A gente vai fazer essa foto, porque eu já fiz o vídeo da Giovana, agora a gente vai fazer essa foto. Não, tô brincando. Bordadeira que é bordadeira, que gosta de tatuagem. Sabe que eu ganhei a primeira tesourinha, eu ganhei das minhas professoras de formatura de moda. E eu achei a coisa mais incrível a gente ter ganhado a tesourinha. Que legal. Eu amo quem vende a tesourinha, porque, tipo, se vocês não sabem o que dá para uma bordadeira, tricoteira, costura, qualquer coisa, estilista, dá tesourinha. Tesourinha é muito bom. É muito bom pra gente. O broche também tá à venda? Não, esse aqui, ele era do Clube do Bordado. Que eu nem falei delas, né? Mas elas são importantes na história do bordado. Uhum. E a gente até faz sempre parceria e tal. Elas são incríveis, são um nome importante aí no bordado brasileiro. Então, aí vem esse... Não é exatamente isso é só a bolsinha, né? Mas vem só coisa fofa, vem o desenho, vem passo a passo. Então, se você tá querendo começar a bordar, eu super recomendo. 0 reclamações sobre esse kit, todo mundo ama. Sim. Então, e tesourinha também, a gente tem vários produtos que facilitam a sua vida no bordado. A gente tem uma entretela lá que você cola no tecido, imprime, já dissolve, várias coisas legais. A gente está sempre também pegando sugestões de vocês, do que vocês querem. Se você assistiu também esse podcast, comenta lá no Instagram do Bordado Estúdio, fala o que você achou. Comenta no YouTube também, mas é legal também me falar se você viu, se você gostou. Eu vou ficar feliz de saber. E obrigada, né, por ter ficado até aqui, que você que assistiu. Obrigada também a Cris, a Editora Olhares. Eu amei o convite, são pessoas super importantes na minha carreira, né, do Bordado Estúdio também. Que mais? Obrigada a todos os clientes que, assim, todos os clientes são muito fofos do Bordado Estúdio. Assim, por isso que eu não paro, sabe? Porque acho que eu estruturei a loja de uma forma que a gente é carinhoso com os clientes são carinhosos de volta, sabe? A gente manda todos os pacotes com o maior cuidado, capricho, vem o brindezinho, vem papel de seda, não sei o quê. Quem é cliente há muitos anos, a gente que conhece, a gente fala, eu vou mandar essa linha aqui verde, porque eu sei que a pessoa gosta de linha verde, sabe assim? Então, acho que esse é o diferencial do... Cuidadinho com o cliente, muito bom. Os clientes são amigos, assim, né? Então, muitos clientes eu fico amigas mesmo, porque elas, né, vão lá, falam, André, adorei isso, tal, queria... será que você consegue isso da DMC, não sei o quê? Adorei o conteúdo. É legal essa troca, sabe? Acho que é super importante para a empresa e humaniza mais, né, do que você comprar numa loja no Mercado Livre, sei lá, que você não sabe nem o nome da loja. Então, esse que é o diferencial, né? Por isso que a gente faz essa nossa curadoria, né, que você estava falando do valor, né? Tem todo esse trabalho, né, por trás. E, bom, vamos lá, as minhas redes sociais. A principal é o Instagram, Bordado Estúdio, né? Vale dizer que não é Bordado Estúdio, é Bordado Estúdio. Bordado Estúdio com S, tá? Também tem o site, né, que é o bordadoestudio.com.br. Super fácil também de vocês acessarem. A gente só vende online, não tem loja física. Fica em São Paulo, mas assim, a gente manda para todo o país, né? Não dá para ir na loja, não tem uma loja, não dá para buscar nada. Tudo a gente manda online. E por mais que eu tô, né, em outro país, tem equipe aqui, então tudo vem do Brasil, né? Não é nada despachado de lá. Por isso que vocês pagam frete de Brasil, né?
O que mais? Tem o YouTube do Bordado Studio também. Se vocês digitarem lá Bordado Studio, vão achar. Tem o TikTok, que mais novo, assim, né? A gente ainda tá alimentando. Mas a gente posta no Shorts, posta no TikTok. Acho que é só, né? Facebook também, né? Que também não usa muito. É mais o que o que o Instagram compartilha. Né? Acho que é isso. Mas é isso. Interajam com a gente, comentem no podcast. E é isso. Super recomendo esses livros também que a gente estava mostrando para iniciantes. Todo mundo tem que ter esses livros. Não é porque é o podcast da editora, mas assim, eu falo para todo mundo que é essencial. Muito útil. Tem que ter. Essencial pra gente. É diferente de ver um vídeo, é diferente, tipo assim, ter na mão é completamente diferente de ver, às vezes, assim, de que ponto a que ponto que entra. Eu sempre acho que vídeo, a gente olha o vídeo e depois, quando vai fazer, já esqueceu. E quando tu tem a imagem de como fazer, eu acho que é completamente diferente. É um guia, né, pra você. E já vendi outros livros também da Editora Olhares. Todos esses quase que estão aqui na mesa, a gente já vendeu, a gente já até entrevistou a Mola Mills, que é dos livros de crochê. Ela é incrível. Ela é finlandesa, né? Da finlandesa. E o Pica-Pau também é um livro incrível para quem gosta de amigurumis. Tem esse livro da Anne Galante, que ela também é um nome super importante no crochê do Brasil. E, enfim, é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Tchau.